Olá, estamos juntos mais uma vez pela nossa Jovem Pan Online. Obrigado a você que integra como ouvinte a grande rede de rádio brasileira. O sistema PanSat são 145 emissoras esparramadas pelo Brasil. 1.600 cidades brasileiras recebem diretamente o som da Jovem Pan. 30 milhões de ouvintes ao nosso lado. A você também que nos acompanha pela internet, não há fronteiras para a internet, abrindo o nosso portal www.jovempan.com.br. Logo na capa do portal você encontra a indicação JP ao vivo. Clicando, você receberá toda a nossa programação pelo rádio para você, com a emoção inigualável do rádio. E também pela internet, rádio com imagem. Na capa do portal você encontra o caminho JP Online. Clicando, você será levado aos nossos estúdios e encontrará uma grande grade de programação. Mais de 5.000 shows com os grandes artistas brasileiros, artistas internacionais. Você poderá assistir quantas vezes quiser, na hora que desejar, e ninguém paga nada. Você terá os nossos consultores, os nossos repórteres, os nossos colaboradores, reportagens especiais, tem muita coisa e entrevistas especiais, como essa que com muito prazer nós vamos fazer com o Chico Espinosa, grande carnavalesco, campeoníssimo, experiente, ganhador, criativo e que vai nos conceder mais uma entrevista. Chico, obrigado pela presença. Eu que te agradeço, Vanderlei, e que responsabilidade, né? Com esse veículo da gente chegar a tantas pessoas. É verdade. Mas é um prazer poder falar. O prazer é nosso. Eu brincava com você antes do programa dizendo, olha, parece que está tão longe, mas o carnaval já chegou, né? E você é o carnavalesco da Vai Vai, uma grande escola de São Paulo. Mais uma vez você vai emprestar o seu talento para o carnaval. Queria que você falasse um pouquinho disso, como é que foi essa chegada ao Vai Vai. Bom, na verdade, Vanderlei, é um retorno. Verdade, o retorno. É o retorno. Né? Eu estou voltando a Vai Vai depois de 5 anos e para mim é um prazer, porque estou chegando na minha casa, estou chegando no meu componente e estou chegando num espaço que eu sou muito bem quisto, muito querido, então é muito mais fácil. Com certeza você desenvolver um trabalho na sua escola para o seu componente e para um desfile que é uma soma de intenções. A relação fica mais fácil e a energia que eles me passam é maravilhosa. Lógico que também vem uma cobrança junto. Ah, o Chico aqui nos dá campeonato. Não é muito fácil obter campeonatos, né? É uma coisa muito difícil. As escolas se nivelaram. Nós temos grandes concorrentes nas outras todas, cada uma apresenta o seu espetáculo, mas de uma maneira brilhante. O carnaval está se tornando cada vez mais sério e mais competitivo. Paulínia é o tema, né? Paulínia é o tema, 50 anos de Paulínia. Mas o mais importante desse tema não são os 50 anos de Paulínia, é exatamente nas chamas da Vai Vai, 50 anos de Paulínia. Eu estou acendendo o primeiro coração do componente como uma defesa para a gente parabenizar os 50 anos dessa cultura nova que acontece em Paulínia, que busca este novo brasileiro. Um brasileiro com cultura. Com cultura, né? Aliás, a Paulínia enfrenta uma dificuldade para segurar isso tudo, né? Porque a gente sabe que não sobram recursos, não é? E como é que você vai focar houve uma mudança agora em Paulínia, né? Você deve estar acompanhando o noticiário. O prefeito que estava no cargo, que estava meio colocando à deriva esse processo cultural, foi destituído do cargo e assumiu um outro prefeito que é filho do homem que criou esse projeto de Paulínia Cultural. Pretende deixar viva a ideia, né? Vamos acender. Então eu acho que soma com a nossa chama. Vamos assoprar aquilo e vamos fazer esse braseiro pegar fogo novamente. Porque eu visitei Paulínia e fiquei impressionado com o projeto cultural de Paulínia. Eu fiquei encantado, primeiro, a possibilidade de você ter uma biblioteca virtual com mais de 200 computadores e qualquer pessoa pode entrar e fazer uma pesquisa e se relacionar com esta ferramenta já é genial, né? Isso é raro no Brasil. É muito raro, é muito raro. Então, existe essa possibilidade. Isso é um foco meu. É quando você olha o teatro com as possibilidades de aula, de teatro, de música, de dança, com festivais para defender esses projetos,
você tira o chapéu. Quando você entra naquele teatro, você realmente, no meio do nada, tem uma casa espetacular. Se fala tanto de cultura, de educação no Brasil, agora mesmo nessa distribuição de dinheiro do pré-sal, né? 75% vai, essa carga de 75% será destinada à saúde e 25% à educação, né? Eles estão brigando aí por causa de valores para cima, valores para baixo, mas poucos são aqueles que efetivamente fazem alguma coisa. Eu acho que Paulínia está querendo marcar, e tem marcado muito, por essa participação no cinema, levando atores importantes para lá. Enfim, a cidade aparece falando de cultura, falando de educação, e ela poderia falar, por exemplo, da indústria, poderia falar de petróleo, poderia falar de muitas outras coisas, mas você fala de educação e de cultura sobre Paulínia. Eu acho importante isso. Eu acho importante porque eu acho que é exatamente o que mais está necessitando no momento no Brasil. Verdade. Nós temos esse novo brasileiro que tenha pelo menos uma base cultural. Porque senão nós vamos chegar a um ponto que não tem como a gente recuperar. Eu penso assim. É verdade. E quando a gente fala do polo de cinema, tem uma coisa que me agradou muito em Paulínia. Houve esse período de ostracismo, mas Paulínia, além de produzir grandes filmes, é coprodutor. Verdade. Então, incentiva o cinema de alguma maneira. Temos grandes momentos que foram feitos lá e que saíram do país para defender a nossa cultura lá fora. Com a sua criatividade, imagino que você vai deitar e rolar, né? Fazer um carnaval bonito, tem muita historinha para contar. Eu tive um encontro muito gostoso agora em Paulínia, porque eu fui conhecer o Polo de Cinema e quando eu cheguei lá, estava na fase de edição de um filme chamado Acorda Brasil, que foi meu último campeonato na Vai Vai. Entendi. O filme do Dr. Antônio Hermínio de Moraes, né, baseado no livro dele. E é muito interessante você reencontrar com uma história ou com um processo cultural que você já passou. Isso é genial. Bom, me dá ânimo. História você tem para contar, o tema é bom porque você vai abordar vários aspectos lá de Paulínia, 50 anos, tudo isso que nós estamos falando aqui, você vai fazer um grande tempero. E a gente não deixa de falar da indústria. Claro. Porque, por exemplo, uma coisa que me surpreendeu... Até porque dá recursos. Não, além de dar recursos, eu espero... Para a cidade. Pois e recursos para nós no Carnaval também, né? Claro. Nós temos uma comunidade que, apesar de ser uma das comunidades mais antigas de Carnaval, hoje em dia precisa-se de recurso para colocar um carnaval na avenida. Carnaval. Não faz. Ou faz caindo, né? E a indústria tem uma coisa que acontece lá que eu fiquei encantado. A equipe de bicicross brasileira, que representa o Brasil nos Pan-Americanos, nas Olimpíadas, é patrocinado por uma indústria de Paulínia e a equipe é de lá. Isso é genial. E você consegue agradar, com todo o respeito, Deus e o diabo. Com todo o respeito. Recentemente você trabalhou com o Papa, né? Eu tive esse prazer. Como é que foi isso? Olha, eu fui convidado pelo Abel Gomes, que é o grande homem do Rio de Janeiro no momento de shows. Ele faz desde do Réveillon a tudo que passa, o projeto Rock in Rio é dele, com o Medina. E aí ele me convidou para fazer, e eu tive esse prazer de trabalhar numa grande equipe, e a gente fazer essa Jornada Mundial da Juventude. Para mim foi muito interessante, por vários motivos de você estar num grande espetáculo, né? Porque eu tenho como espetáculo, né? Não como só um momento religioso, mas eu fui convidado para fazer um espetáculo, fazer um show. Segundo, deparando com a arquidiocese, você tem um outro impacto. Mas aí, quando chega o Papa, você tem aquilo ali, um superstar, né? É um grande superstar pop. Ele agradou, né? Na visita, ele é simpático, ele agrada. Aquela brincadeira era inevitável. Apesar de ser argentino, agradou. Agradou. A gente não pode deixar de lado essa. Exatamente. Com respeito à sua santidade, mas que o senhor provocou esse comentário, ele mesmo ri, porque foi feita essa pergunta para ele. Agora, vocês têm Deus, ele falou.
Agora, foi genial Foi bom, né? fazer esse trabalho. Eu acho que é um trabalho que vai marcar na minha carreira para sempre. Sem dúvida. Porque me trouxe a possibilidade de desenvolver algum projeto com uma arquidiocese, com uma cultura que não é a minha e que já passei por vários problemas com a arquidiocese, né? Já tive preso por causa da Rita Lee, Verdade. já tive meu carnaval interditado na Tijuca por causa da Nossa Senhora dos Navegantes. Na verdade, você arranjou confusão. Não fui eu, eles. Né? O da Rita foi muito gostoso, porque quando os Stones veio, ela abriu o show no Maracanã, e ela falou para mim, faz uma criação para mim, eu sou fã de Nossa Senhora. E a gente fez um casulo de Nossa Senhora, e ela saía com uma roupa tatuada de dentro, e dançava e cantava. E a igreja resolveu nos excomungar Você por causa esqueceu de disso. combinar com o bispo, né? Nos excomungou. Depois me tiraram a imagem dela na caravela de Cabral, por algum motivo que eu não sei. Que a igreja leva a fazer isso. Mas você sabe quando existe algum tipo de censura, é aí que a coisa emplaca, né? Pois é. Você sabe como é que é, né? Recolhe o livro do Chico Espinosa, vai vender 5 milhões de livros. E você sabe que eu acabei assim, ficando né? preso 2 horas por causa da Nossa Senhora dos Navegantes. E o mais dramático na época é que a Nossa Senhora ficou preso 24 horas. Você vê como é que Eles ficaram com a imagem. Ficaram. Me entregaram só 24 horas depois. Ela sofreu mais. Muito mais. Muito mais. O Chico, e é muito engraçado porque você conseguiu trabalhar com a religião, com o Papa, né? Samba você faz a vida inteira, e agora também o futebol na sua vida, né? Pois é, mas é um assunto que vai ficar para depois. Não, mas eu não quero saber o trabalho, mas você está com a mão na massa. Estou com a mão na massa, a gente está começando um projeto um pouco atrasado, mas a gente vai chutar a gol também esse projeto. Estamos nos referindo à Copa do Mundo, que é uma festa que vai acontecer em 2014, tem sempre aquela cerimônia de abertura, aquele show todo, festas por alguns estados brasileiros, e aí algumas personalidades desse mundo artístico foram convidadas para fazer um trabalho. O Chico Espinosa é uma delas. E eu fico muito feliz porque aos 62 anos de idade você poder ainda participar de todos esses movimentos culturais e festivos que acontecem no Brasil. Estou aqui, estou junto, estou vivo. Cada dia que eu acordo eu me sinto com 30 anos, sou mais disposto do que nunca. Muito bom. Eu queria que você falasse um pouquinho de diferenças, e há diferenças, claro, entre o Carnaval do Rio e o Carnaval de São Paulo, se fala todo ano, toda hora. As diferenças existem. O Carnaval do Rio de Janeiro está, na minha opinião, muitos anos à frente. Nós transmitimos Carnaval aqui pela Jovem Pan há muitos anos. Eu transmito o Carnaval de São Paulo e o Carnaval do Rio. Então, como visão jornalística, olhando o Carnaval, a gente nota que há mesmo uma grande diferença. E você que está no bastidor, tanto do Rio de Janeiro como de São Paulo, talvez possa nos até trazer detalhes interessantes. Resumindo, quais são as grandes diferenças, na sua opinião? Eu volto sempre à mesma tecla, a diferença é cultural. Cultural. A cultura de carnaval carioca, eu não sei se é como ela é muito melhor sucedida. Ela se tornou muito mais forte. E a escola de samba em São Paulo, que foi marginalizada durante anos, agora que está se formando em grandes escolas e começando a desenvolver um laço nessa cultura, ainda estando individualmente, tem que ter uma ligação maior entre as escolas para chegar a se tornar um Rio de Janeiro, porque a cultura no Rio de Janeiro é entre as escolas todas se somando, elas só disputam na avenida. Aqui em São Paulo parece que existe uma disputa na camisa que a pessoa usa na rua. Tem gente que não usa preto e branco ou não usa o verde para outra escola. Tem gente que jamais vai botar o vermelho. Quer dizer, virou fla-flu. Virou uma bobagem, né? Virou torcidas e não é isso. Não é isso. Eu acho que a diferença é cultural. E acho que nós paulistas, eu digo nós paulistas, eu já fiz 24 carnavais no Rio de Janeiro, né? Então, como paulista lá, Claro. e levei um campeonato lá fazendo pauliceia desvairada. Perfeito. Né? Então eu acho que nós paulistas hoje temos que primeiro nos entendermos com as co-irmãs como cultura para defender
o processo de carnaval em São Paulo e fazer com isso se torne uma escalada cada vez maior de crescimento. Lógico que não depende só da criação e do componente, depende também daquele aparato todo de julgamento, de desfile, de SP Turismo, que envolve momentos extremamente delicados, como, por exemplo, eu passo lá na obra da Cidade dos Sonhos, a Cidade do Carnaval, e vejo 4 pedreiros construindo aquilo. Quer dizer, é um processo que eu não devo pegar, né? Pelo tempo deve... Claro. Eu devo ter ido embora fazer carnaval no Além e aquilo não está pronto mas ainda. Correto, as coisas se arrastam. Então eu acho que nós temos que pedir um alerta ou fazer movimentos entre as escolas de samba exigindo isso com uma certa rapidez. Porque foram projetos aprovados e foram deixados em banho-maria, não entendo por quê. Prometidos e não cumpridos. E cada vez me assusta mais isso. É verdade. E além de tudo, eu entendo que, especialmente as escolas, viu, Chico, não sabem usufruir da força da comunicação. Eu explico para você um pequeno detalhe entre São Paulo e Rio de Janeiro. Até porque nós, como eu disse a você, nós transmitimos São Paulo e Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, o que é que acontece em Rio de Janeiro? Janeiro, com 15 dias antes, eu recebo aqui, nós recebemos aqui na Jovem Pan, os 2 abre-alas, aquele caderno, aquele que nos acompanha talvez não saiba, mas é um enorme caderno, bacana, os desfiles de um dia, com os desfiles de um dia e com os desfiles do segundo dia, das grandes escolas do Rio de Janeiro. Com todos os detalhes, inclusive com fotos, com todos os detalhes, bateria. Bateria tem 50 cuícas, 25 surdos de primeira, surdo de segunda, o mestre de bateria fulano de tal, o carnavalesco é esse, o carnavalesco usa óculos e tem cabelos brancos, todos os detalhes. Olha, no primeiro carro alegórico vai estar lá no topo a Lindinha de Nogueirópolis, o nome dela, todos os detalhes. Aí, a televisão, e você faz televisão para a Globo, não usa tudo isso porque tem problema de tempo. E para a televisão, o que importa é a imagem. O que está no ar, o Chico vai lá fora. Ela é linda. A gente comenta em cima da imagem. Pode falar fora da imagem. E a imagem não pode mostrar tudo. Então, o que a televisão opta? A televisão opta pelo detalhe. Carro alegórico, linda, bonita, fantasia. O Chico faz uma observação, de quando em quando fala de uma aula. E a vida segue. E segue a escola. No rádio, que tem o mesmo tempo de transmissão, ok? É só a nossa voz. Então, é o imaginário. Então, o que eu aproveito? Aproveito todo aquele material fornecido pela organização do Carnaval do Rio de Janeiro para você descrever. Porque a televisão está mostrando o carro alegórico, abre-alas, lindo, mas não está mostrando, porque não dá tempo, da ala que está lá embaixo, o índio que está passando, certo? Então, a gente usufrui disso. Enquanto a televisão está mostrando o carro alegórico, eu estou falando da ala, que ninguém está vendo. Olha, a ala está linda por causa disso, é plumas, é paetês, e não sei o que lá. Com o material fornecido. Então fica muito legal a transmissão. São Paulo, um drama para você saber. A escola, o que ela vai apresentar dentro de 10 minutos na avenida. Você usa a tua cultura geral e a tua informação, Paulínia, por exemplo, estou citando apenas como exemplo, né? O que significa a Paulínia, o que ela faz para a cultura, o que ela faz para a educação, você vai colocar sobre a mesa. Algumas coisas que eu verei passando diante da cabine de transmissão, eu vou captar. Isso daí é aquele filme que foi feito lá. Aí vou assistir o filme e vou descrever. Liga isso, aquilo, o Chico colocou tal coisa e tal. Mas a carga de informações que a gente recebe é mínima. Algumas ainda mandam meia dúzia de folhinhas, outras não mandam nada. É o chamado desfile secreto, fantasma. Você fica surpreso. Essa é a escola? Legal. Mas, pensando bem, essa ala quer dizer o quê? Porque se não tem nada, vai na sua sensibilidade, pelo samba enredo, talvez você capte alguma coisa, mas você não... Então, essa carga de informações que as escolas dão, eu não estou citando uma ou outra, todas de uma forma geral, e a Liga reconhece isso, porque eu conversei com o presidente da Liga aqui, é péssima. E se isso chega com antecedência, valoriza o teu trabalho. Mas eu quero tocar nesse assunto, porque eu acho que esse assunto chega a ser um pouco mais profundo. Espionagem não, né? Primeiro, acho que
ainda temos, né, na cidade de São Paulo, escola fazendo projetos de carnavalescos do Rio de Janeiro. Não que eu seja contra, acho que tem o espaço deles venderem os projetos. Certo. Outras escolas fazem carnaval baseado do que viram no Rio de Janeiro. Em anos anteriores. Anos anteriores, ou nos ensaios, ou nos barracões. Eu já cheguei a ver momentos, porque como comentarista eu visito os barracões do Rio e eu vejo os carnavais em São Paulo, eu cheguei momento de encontrar a mesma tendência estética em dois pontos totalmente diferentes. Então isso vazou, ou veio num projeto, ou houve uma espionagem, mas a gente vê isso em escolas campeãs aqui de São Paulo. Quem conhece, percebe. Percebe. E outra coisa, acho que aí já passa a ser um problema da Liga realmente, porque eu estou acostumado a trabalhar com esse abre-alas, com esse projeto. É lindo, né? E faço todo ano. Faço, com todos os detalhes, como você recebe os do Rio de Janeiro, que são normalmente feitos em sociedade com a Liga do Rio e a TV Globo. É verdade, perfeito. Não é verdade? Então eu faço perfeito, isso. Elegante. Por exemplo, eu quero te comentar uma coisa. A minha cabeça de escola esse ano, na Vai Vai, é uma coisa épica. Eu pego três datas, como, por exemplo, 1888, a Lei Áurea, eu pego 1889, a Proclamação da República, e pego 1890, a fundação da Estrada de Ferro Funilense, que saía de Paulínia para levar o café. Você entende? Foram os fazendeiros que fizeram isso, e transformo isso numa idade época, na idade do progresso de Paulínia. Imagina que seja linda a primeira apresentação. Mas tem que passar para vocês isso, senão vocês vão ver... Corremos o risco de tomarmos uma surpresa como público. Porque o público tem que ser surpresa. Suspirar. Porque aí você vai falar assim, mas que brasileiro é esse que está procurando? Eu estou procurando esse brasileiro que teve a liberdade da Lei Áurea e proclamou uma república e construiu uma estrada de ferro. Dizer, foi em busca do progresso. Se eu tenho conhecimento disso antes, quando aquilo aparecer na tela ou passar diante da cabine de transmissão, além de contar corretamente o que você pretendeu mostrar, vou valorizar o seu trabalho, o trabalho da escola. Tem momentos que eu acho até que é mais interessante, já comentei com outras pessoas de outras escolas de samba, que é, na verdade, a gente fazer este release do desfile e entregar pessoalmente. Mas nem precisa. Para você não ser interrompido pelo caminho. Mas é verdade. Nós temos uma amiga em comum, a Cris vai lá e eu apresento o projeto todo a ela. Não, ok, mas a gente tem que ter isso na mão com antecedência, porque você estuda a transmissão. Você, por exemplo, quando vai trabalhar na TV Globo, com brilhantismo e competência de sempre, você não toma conhecimento da escola naquilo que é... Atenção, soltou o cronômetro. Agora eu vou saber o que essa escola vai fazer. Você sabe as coisas. Não, visito barracões, não é só sem projeto de luz. Claro. Você, é isso? Sem projeto de luz de avenida. Claro, você sabe as coisas antes. Então, quando a escola passa, ela tem o seu trabalho valorizado. E isso, aqui em São Paulo, eles esquecem inteiramente. Você precisa ver o drama que é para se descobrir. Eu imagino. Porque eu acho que as escolas perdem com isso. E a transmissão tem uma outra coisa, né? Brilho, porque com o projeto de luz, com o projeto de coreografia, com todo o projeto da escola, vira um outro espetáculo. A gente colocou, eu dei como exemplo aqui uma escola que apresentou um trabalho aqui falando das mães. Agora deu um branco, eu não lembro qual foi a escola, mas foi recente, o carnaval passado ou o anterior. Falando das mães. O tema é bom. Sobre todas as mães. A mãe preta, a mãe. Mas o tema era legal. E aí, mas não tinha uma informação antes. Poxa, por que eu vou falar da mãe? Deve estar muito bacana, porque cada aula deve representar uma mãe. Eles foram buscar a mãe na história, deve ser lindo, né? Emocionante, tocante, sensível, mas não se sabia o que era. Aí, numa das aulas lá, você talvez estivesse nessa transmissão, falava dos desaparecidos, as crianças e adolescentes desaparecidos, o desespero das mães da Sé, da Praça da Sé, correndo atrás de encontrar os seus filhos desaparecidos, alguns desaparecidos recentes, outros
décadas desaparecidos, ninguém sabendo se eles morreram ou estão perdidos por aí. Bom, muito bom. Dá para você deitar e rolar no que diz respeito à transmissão, à emoção, prestando serviço. Até o Chico Pinheiro, num determinado momento, quando a escola acabou de passar, ele chamou na tela, no telão lá, 4 ou 5 pessoas consideradas desaparecidas, que eles passaram com cartazes, as mães, que com a força da TV Globo, talvez mostrando aquele rosto em algum ponto do país ele possa ser localizado. Já seria um sucesso se isso acontecesse. Mas, então, nós ficamos quase meia hora falando disso. Eu conheço bem esse processo de desaparecimento e de busca por pessoas. Então, comecei a falar sobre isso. A escola passando, eu falando sobre isso, foi muito legal, tudo bem. Mas se você tem a ideia da escola antes, você faz alguma coisa ainda melhor. Então, eu prego no deserto já há alguns anos, dizendo que as escolas não aproveitam isso. Porque, poxa vida, todo mundo sabe o trabalho do Chico, é brilhante. Mas pode ser muito mais valorizado se você conhecer aquilo que a escola daqui 2 horas vai apresentar na avenida. Você conhecer com antecedência. E que maneira, né? Ela está apresentando, né? E que maneira que ela está apresentando. Qual foi a ideia? Capítulo por capítulo. Exatamente, entendeu? exatamente. Mas isso é um eu consegui um resultado genial, isso no Rio de Janeiro, quando eu fiz o enredo doação de órgãos para transplante. Na Padre Miguel. Que esses enredos com cunhos sociais traz um projeto muito mais sério e dá uma resposta fantástica. A BTO de São Paulo, durante algum tempo, pós-desfile, ligava para minha casa e falava: Bingo, você marcou mais um gol. Foi, de algum motivo, uma doação feita por causa de um enredo. Isso é fantástico. Isso é genial, a gente poder. Que tenha sido então, um transplante, está ótimo. Não, foram vários. Mas ajudou, né? Fiquei exatamente. Claro. E é um enredo que em qualquer lugar do mundo que eu vou, os jornalistas querem discutir sobre isso. Você vê? Que é o fundo social. O fundo social é importantíssimo. Chico, outra coisa, você que é um profundo conhecedor de espetáculo. Há uma linha que entende que espetáculo muito longo se transforma num espetáculo cansativo. Isso vale para shows do Andrea Bocelli, do Roberto Carlos, para todo mundo. Até que faz grandes artistas, 1 hora e alguma coisinha. 1h20 está ótimo. Estamos conversando. Né? Então, muito longo. Imagine um desfile que começa meio-dia e vai acabar às 10 da noite. É uma loucura. Né? Então, até no esporte. Exatamente. A própria Globo agora mexeu o seu pauzinho para diminuir o número de pontos no vôlei. Até agora 25, nós vamos ter agora o jogo com 21 pontos, porque fica mais fácil e mais menos enfadonho. E o tempo é muito caro. O tempo é muito caro para a transmissão. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre escolas mega grandes, mega escolas, tempo de desfile. O que você pensa sobre isso? Sobre uma diminuição, claro, sem diminuir a qualidade. Eu não vejo diminuição, eu vejo um outro quesito. Eu acho que nós temos que tentar, de alguma maneira, o julgamento não ser comparativo. Se o julgamento não for comparativo e o julgamento for mais honesto e mais preciso, teremos nesse apanhado de 14 escolas momentos extremamente diferenciados de um do outro e fará com que esse excesso de horário de desfiles torne mais atrativo. Exemplo. Eu acho que nós temos Mangueira com aquele espetáculo naif barroco que funciona para Mangueira perfeitamente. Você não pode comparar para nota Mangueira com Portela. Como você não pode comparar com o surdo do Salgueiro. Né? Eu acho que nós temos que ter essas estéticas distintas. Só que em São Paulo, as notas eu acho que estão na comparação. Entendi. Fulano veio com uma escola mais cara, leva as notas. Senão nós não teríamos visto o resultado que foi o ano passado. Você acha isso? Acho que Como resolver, Chico? Eu acho que nós temos que exigir, enquanto carnavalesco e componente e agremiação, qualidades superiores para julgamento.
Eu penso isso, estou falando isso, é um assunto sério, Claro. talvez seja alfinetado por aí por causa disso, mas aos 62 anos de idade tenho o direito De falar coisas de que querer sente. ser julgado por trabalhos mais sérios. Você entende? Entendo. Por pessoas mais sérias a respeito disso. Não foi feito até um curso, mega curso, essa coisa toda? Isso não funciona? E aí me deparei este ano com jogadores de interior, que no máximo que frequenta são escolas de dança, festas de final de ano de escolas de dança, ou decoradores de festividades do interior. Eu acho que esse tipo de espetáculo que a gente se propõe como divisa para uma cidade como São Paulo tem que ser avalizado por pessoas de maior qualidade. Existem essas pessoas, você prega uma formação para esse tipo Eu de acho que jogador? prego a formação, mas existe essa pessoa. Nós temos faculdades fantásticas de arte aqui em São Paulo, como a FAAP, porque nós não temos mestres da FAAP julgando o nosso trabalho que consiga diferenciar um barroco de um naif? Perfeito. Que são projetos distintos, né? Eu vi escola passar com um carnaval belíssimo esse ano e não levar a E o pontuação jurado que não entendeu merecia. nada. Não é verdade? Eu costumo dizer que vi este ano, eu não sei se foi esse ano ou se foi o ano passado, a minha equipe pode me corrigir, o Wagner Santos fazer um carnaval sobre o Mazzaropi de tirar o chapéu. Você sabe que... E aí, e o resultado? Como é que fica? Isso. Você sabe que, concluindo, você sabe que quando a gente faz a apuração, né, tanto do Rio de Janeiro como de São Paulo, e eu assisti os desfiles, então não sou julgador, mas eu Tem noção do que tenho viu acho que tenho uma noção de alguma coisa. Então, ó, aí, nota. Dá aquela nota, eu brinco no ar e falo assim, olha, com todo respeito, nesse momento, que hora foi? 3h15 da manhã, ele estava dormindo. Não é possível, porque ele estava dormindo, pensando, sonhando, porque você sabe, uma vez eu levei minha mulher para assistir um desfile, a Cris lembra disso, e minha mulher estava com tanto sono, ela dormiu na cabine na hora que passou a bateria. Aí eu falei assim, se ela dormiu na hora que passou a bateria, porque a bateria estava uma porcaria, não é possível. Né? Então eu brinquei e falei assim, olha, esse jurado, com todo respeito, estava dormindo. Não é possível que ele tenha dado essa nota para esse quesito, né? Quando todo mundo gostou, a arquibancada gostou, nós até destacamos na hora, merecia uma nota melhor. Quando eu vi o resultado de São Paulo e vi a queda da Vila Maria e vi a queda da Mancha Verde, mas também vi as notas do Mazzaropi, a que ponto chegaram, eu falei, bom, isso é uma brincadeira. Pirei, né? Você falou pirei. Isso é uma brincadeira. Pirei. Por isso que hoje me dou o direito de fazer esses comentários. E aí, pra fazer... Eu quero coisas mais justas. E aí, para fazer a sua penitência, você foi trabalhar para o Papa. Com certeza. Meu caro Chico, foi ótimo conversar com você. Eu também adorei. Muito obrigado pela presença. Bom carnaval, sem dúvida. Espero que agrade esse público todo que vocês chegam. Mas agradará. Né? E quero convidá-los para que venha na Vai participar ou discutir sobre essa cultura que quero que esse novo brasileiro tenha. Muito bom. Com o Chico Espinosa, carnavalesco, que você conhece, de tanto sucesso, de tantos anos e que agora está comandando o Carnaval da Vai mais uma vez, fizemos mais uma entrevista especial para você. Até a próxima.